Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jéssica e na aula de hoje nós vamos conversar sobre os invertebrados. Mais precisamente hoje vamos conversar sobre os poríferos e também sobre os quinidários. Vamos lá? Então, para começar, quando a gente fala dos animais invertebrados, são aqueles animais que não têm uma estrutura corporal bem definida, não têm estrutura óssea. E quem são os poríferos? Os poríferos, basicamente, são os animais pertencentes ao filo porífero, e eles são conhecidos mais popularmente como esponja. Já os quinidários pertencem a um outro filo, os quinidários são do filo quinidário. E nesse caso nós vamos estar falando de animais como águas-vivas, anêmonas do mar, corais. E aí vão ser seres que têm simetria radial e que vivem em ambientes aquáticos, principalmente marinhos, tendo também no caso dos quinidários algumas espécies de água doce. Então, hoje a gente vai ver aí um pouquinho dos animais que vivem lá no mar. E que, como eu falei, são animais bem simples, porque não tem nenhuma estrutura óssea. Mas, claro que eles têm uma estrutura para conseguir, estar em um determinado lugar. E aí vale destacar essa informação-chave, que são animais aquáticos. A diferença é que os poríferos, eles vão ser mais de água salgada, e os quinidários a gente vai ter algumas espécies que são encontradas aí na água doce. E vamos ver aí alguns detalhes a mais a respeito dos poríferos. Vocês podem ver que na imagem aparece para vocês a figura do Bob Esponja. Por que aparece ele? Porque o Bob Esponja lá do desenho, se ele fosse classificado no reino animal, ele estaria justamente dentro desse grupo. Estaria dentro do grupo dos poríferos, porque ele é uma esponja. Só que é claro, no desenho a gente tem uma série de adaptações, como por exemplo, a gente observa que ele consegue se locomover a partir das suas pernas. E a gente vai ver na aula de hoje que as esponjas na vida real, na verdade, não se locomovem, porque são animais sésseis, ou seja, são animais que ficam fixos em uma determinada estrutura. E aí vale a gente trazer também que os poríferos também podem ser chamados de espongiários, e que eles surgiram há muito tempo, cerca de 1 bilhão de anos. Como eu já destaquei para vocês, são animais invertebrados aquáticos, fixos em um substrato como rochas ou estruturas submersas como conchas, e que podem às vezes se unir. Quando eles se unem, quando eles se agrupam, eles formam uma estrutura que a gente chama de colônia. E aí outra coisa que vale também a gente trazer é que essa colônia pode ter uma coloração variada. Podemos ter aí a presença de esponjas de vários tons. E que eles vão ter um formato corporal bem básico. E esse formato corporal é em forma de quê? Em forma de vaso, tubo ou barril. Um pouquinho também diferente da figura do Bob Esponja que a gente vê lá no desenho. E aí vale trazer também que muitas espécies de esponjas que têm esse formato de tubo, que são as esponjas tubulares, vão abrigar em seu interior diversos organismos, ou seja, vão servir de abrigo para outros organismos, como pequenos peixes. E isso é uma relação benéfica para ambos. E aí, quando a gente fala dos poríferos, vale a gente trazer também como é que eles se alimentam, como que é a alimentação desses seres. Então, primeiro, se eles não são animais que se locomovem, de alguma forma o alimento tem que chegar até eles. Por que o alimento tem que chegar até eles? Porque são animais não produzem o próprio alimento, precisam de alguma forma adquirir energia a partir de outro ser. Então, no caso das esponjas, ao invés delas irem até o alimento, elas fazem com que o alimento chegue até elas. Elas usam como ponto favorável a questão de estarem na água, a movimentação que pode ocorrer na água. E aí, basicamente, são seres que se alimentam de restos orgânicos ou ainda de micro-organismos que acabam capturando, filtrando a água que entra em todo o corpo. E eles podem servir também de alimento para outros seres, tá? Como certos moluscos, ouriços do mar, estrelas do mar, peixes e até mesmo tartarugas. Aí vocês podem ver também nessa imagem que a gente tem um pouquinho do retrato de como que são as estruturas por dentro de uma esponja. Tem esse átrio, que é o local onde entra água e alimento. Ao redor vão ter vários poros. Tem os coanócitos que vão segurar e vão prender alguns flagelos, que é uma estrutura que vai ficar se movimentando a todo tempo para que o alimento possa entrar. E tem até mesmo alguns espinhos chamados de espícula como uma forma de proteção contra predadores. Já quando a gente fala aí um pouquinho dos quinidários, os quinidários, eles também são
seres invertebrados. Só que os quinidários eles também podem ser chamados por outro nome. Os quinidários eles também podem ser chamados de selenterados. Não importa, o que importa é que participa do filo Quinidária. E aí o que vale a gente trazer de informação importante sobre esses seres? Que são organismos pluricelulares, que vão viver aí em ambientes aquáticos, sendo a grande maioria marinho. E o corpo deles agora vai ter uma diferença crucial, né? Agora eles vão conseguir em algumas situações se locomover, não vão ficar estáticos apenas dependendo da água para se alimentar, não vão ficar trazendo alimento para si. Em algumas situações podem ir em busca de alimento. E os quinidários também estão presentes lá no desenho do Bob Esponja. A diferença é que, se a gente fosse representar um quinidário, lá do desenho seria, propriamente as águas vivas que o Bob Esponja sai para caçar nos seus dias de folga, lá do desenho. Nós temos também os animais que são os quinidários, que eu falei para vocês que nós também estudaremos sobre eles. Esses quinidários também podem ser chamados de selenterados. No caso, eles estão agrupados no filo Quinidária e são organismos pluricelulares que vivem em ambientes aquáticos, sendo a grande maioria marinha. E o destaque que a gente traz sobre esses animais é a respeito do seu corpo. O corpo desses animais pode se organizar de duas formas diferentes ao longo de sua vida. Nós temos a forma de pólipo e a forma de medusa. Qual que vai ser a diferença entre eles? Pólipo vão ser aqueles quinidários que são sésseis, ou seja, aqueles que ficam fixos em uma estrutura. Já quando a gente fala dos quinidários que têm o tipo medusa, que estão apresentando essa característica, porque eles são livre-natantes, ou seja, nessa situação já vão ser animais invertebrados que conseguem ir em busca do seu alimento. Eles não vão depender da água para que o alimento chegue até eles. E aí quando a gente fala sobre eles também, uma forma da gente lembrar o que é pólipo, o que é medusa, é olhar a direção dos tentáculos. Quando ele é um pólipo, esses tentáculos estão voltados para cima, e aí esses tentáculos vão ficar se movimentando. Já quando eu falo da forma de medusa, o que acontece? Na forma de medusa, esses tentáculos estão voltados para baixo, e aí no momento que contrai e relaxa um pouco, vai conseguir fazer a movimentação e consequentemente vai conseguir achar aí algum alimento para se manter, para se nutrir. A respeito da respiração e excreção, o que vale a gente trazer aí sobre esses dois grupos de animais que a gente está estudando? Quando a gente fala dos poríferos, que são as esponjas, vale a gente destacar que são animais filtradores, ou seja, eles vão filtrar o que é importante para ficar de substância dentro do seu corpo, e o que não for importante, que não for contribuir, acaba sendo eliminado, acaba saindo através dos poros. E aí como é que eles fazem isso? Eles promovem uma entrada de uma corrente de água pelos poros, ela passa pelo átrio, que é aquele espaço vazio, e vai acabar saindo pelo ósculo. E ao entrar, o que acontece? À medida que a água entra, ela vai fornecer oxigênio, e ao sair, carrega dióxido de carbono e resíduos. Lembra do que eu acabei de falar? São animais filtradores, o que é importante deve permanecer, e o que não é deve sair. No caso, o oxigênio precisa permanecer para que o corpo possa trabalhar. E o dióxido de carbono precisa sair, porque não há necessidade de permanecer dentro do corpo. E é assim que a gente vai ter o processo aí de respiração e de excreção através do que a gente chama de trocas gasosas por difusão. Aí na imagem a gente consegue observar mais ou menos como são essas estruturas. Já quando a gente fala da alimentação, observa aí um pouquinho da alimentação dos quinidários. Os quinidários eles vão ter um sistema digestório incompleto. O que eu quero dizer com esse sistema digestório incompleto? Que eles são animais dotados apenas de uma cavidade. E essa única cavidade, ela vai fazer o papel de boca para receber o alimento e vai, vamos supor, fazer o papel de ânus. Ou seja, por onde o alimento entra, é por onde o alimento também vai ser eliminado. Porque só vai ter uma estrutura para isso. Não vai ter uma estrutura específica só para que ocorra a eliminação. Então, o sistema digestório deles é uma única abertura, tá? E essa abertura, como eu já falei, serve tanto para a entrada dos alimentos como para a saída dos dejetos. E aí, esses tentáculos que esses animais têm, que é uma característica muito importante, são essenciais no processo de captura do alimento.
Porque é assim que consegue capturar a presa, é assim que consegue ver o que vai ser bom ou não para permanecer nesse corpo, o que vai ser aproveitado. E aí, à medida que vai captando esse alimento com o auxílio dos tentáculos, vai introduzindo diretamente na cavidade digestiva. E vale a gente trazer que os quinidários são animais carnívoros, que basicamente se alimentam de partículas em suspensão na água e também de pequenos animais aquáticos. E aí na imagem vocês podem ver o que eu já falei para vocês agora há pouco. Quando eu tenho um quinidário do tipo pólipo, é aquele que os tentáculos são voltados para cima. No caso da medusa, os tentáculos são voltados para baixo. E a direção do tentáculo, ela vai ser coincidente com a direção da boca. Ou seja, se eu sou um pólipo, os meus tentáculos estão para cima, minha boca, consequentemente, está na parte superior. Agora, se eu sou do tipo, um quinidário do tipo medusa, os meus tentáculos estão voltados para baixo. E com isso, a boca também vai estar voltada para baixo. E a respiração e a excreção dos quinidários, vale a gente trazer que é extremamente simples, porque eles não têm sistema respiratório. Ou seja, as trocas gasosas e até mesmo o processo de excreção, que é o processo de eliminação do que não é importante, ocorre diretamente entre cada célula e o meio, através de um processo que a gente chama de difusão. Então, os quinidários e até mesmo os poríferos são animais extremamente simples, que não vão ter uma série de sistemas como os outros animais. E aqui o processo de reprodução. A gente vai ter aí a reprodução assexuada e sexuada nos quinidários, tá? A reprodução assexuada é aquela que eu só preciso da participação de um indivíduo. Já a reprodução sexuada, eu vou precisar de sexos separados. Vou ter o macho, vou ter a fêmea, ou vou ser um ser monóico, que é o chamado hermafrodita. No caso da reprodução aí assexuada, ela pode acontecer pelo processo de brotamento ou estrobilação. E temos também aí, mostrando para vocês, todo um ciclo que pode acontecer na reprodução sexuada. Como é que é esse brotamento? Tem o crescimento de um broto lateral. À medida que esse broto vai estando pronto, ele vai se soltar. No que ele solta, ele se prende a um substrato e termina o seu crescimento. Na estrobilização, eu vou ter aí divisão cada vez mais em pequenas medusas, tá? E essas medusas vão se separando. E no caso da reprodução sexuada, o gameta masculino vai acabar entrando no gameta feminino, né? Para que tenha esse encontro, para que tenha a fecundação interna. Dessa fecundação interna, vai acabar gerando uma larva. Essa larva vai ser liberada e depois que ela conseguir se fixar um substrato, ela começa a se separar, começa a sofrer o processo de divisão para que aos poucos possam ser liberados éfras por éfras. E a classificação dos quinidários aí para a gente ver. Os quinidários eles são divididos em hidrozoários, sifozoários e antozoários. Os hidrozoários são aqueles que eu posso encontrar os dois tipos de corpos, tanto pólipo quanto medusa, ou seja, posso encontrar tanto seres com os tentáculos voltados para cima ou para baixo. No caso dos sifozoários, a fase mais dominante é a fase medusa, ou seja, a fase que a gente chama de livre natante. E dos antozoários são pólipos que vão ter uma aparência bem característica, que vão ser a aparência de flores. E aqui uma perguntinha. Você já parou para pensar por que o acidente com água-viva dói tanto? Talvez não, mas é importante a gente trazer essa informação. Esse acidente com água-viva ele pode doer tanto porque esses tentáculos eles podem ficar embebidos por uma substância, tá? E essa substância pode provocar queima, porque é uma forma de defesa desses animais. Então, se de repente você estiver em um ambiente de água, tiver a presença desses animais e você sentir a queimadura, é por conta dessa substância que o próprio corpo produz e que vai atuar como uma forma de defesa e até mesmo uma forma de ataque em relação ao que precisa ser presa. E para a gente fechar, a gente tem aí algumas questões. Na primeira questão a gente tem aí, os poríferos são animais também conhecidos como esponjas por possuírem poros por todo o corpo. Mas em qual ambiente podemos encontrar os poríferos? E aí? Nesse caso, os poríferos, né, eles são animais que vivem na água, sendo a maioria deles na água salgada, ou seja, sendo a maioria espécies de vida marinha,
que pode estar presente em águas quentes, costeiras e rasas também. Na segunda pergunta, a gente já tem assim: quanto ao seu modo de vida, os poríferos são animais sésseis. Por quê? O que significa esses sésseis? Esses sésseis nada mais são do que os animais, que vão ficar fixos, presos a um substrato, porque não tem uma estrutura para se locomover, não tem uma estrutura de locomoção. E por isso eles permanecem intactos, permanecem sozinhos, ou às vezes podem se agrupar formando várias colônias. Na próxima questão a gente tem aí: nos poríferos existem estruturas denominadas gêmulas. Explique o que são e para que servem. Quando a gente fala dessas gêmulas, nós já vamos estar falando aí de uma estrutura que vai ajudar na resistência em relação à adversidade, em relação aí a alguns estresses que o ambiente pode sofrer. Então é importante às vezes passar por essa fase, é importante às vezes adotar essa estrutura de gêmula. E por último nós temos aí a digestão dos selenterados, lembrando que selenterados é a mesma coisa que quinidários. Ocorre como? De que forma? E aí? Nesse caso, quando a gente fala da digestão dos selenterados, dos quinidários, ela vai acontecer tanto de forma extracelular quanto intracelular. Pode ser um pouco fora da célula ou dentro da célula, desde que as células que revistam essa cavidade, a cavidade gastrovascular, consigam aí, aproveitar todo o processo, consigam recolher o que é importante ficar mesmo e o que vai ser importante para a garantia de energia desses animais. Então, essa, pessoal, foi a nossa aula de hoje. Foi o nosso primeiro estudo aí dos animais, começando então pelos animais invertebrados. Vocês podem acessar essa aula mais vezes lá na plataforma Eduque. Até a próxima aula.